Olá a todos, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução. Sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. Nós tivemos há pouco o curso de projeção astral avançado. Foi um trabalho que eu considero com mais informações sobre a projeção astral, onde eu faço abordagens das experiências que eu já pude ter na minha vida, no percurso da minha vida, e que, de verdade, eu penso que as coisas que nós aprendemos e que acreditamos ser do bem devem ser colocadas à disposição de todo mundo, porque senão a gente sabe fazer uma coisa e esconde do outro, e aí nós entramos naquele processo infeliz que é o processo da competição, E eu acho que isso não é um espaço de crescimento. Então, o curso foi um curso com várias abordagens, Foram 4 dias de convivência, e essa convivência tem muito a ver com relacionamento. Então, hoje eu vou aproveitar para falar sobre o tema relacionamento, marido e mulher. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque, na verdade, o relacionamento ele inclui todas as coisas com as quais a gente se relaciona, Mas imagina um casal, Então vamos falar um pouco sobre isso, que eu acho que é bem esclarecedor, E eu vou colocar as informações aqui contando algumas situações, porque acho que quando a gente fala sobre um assunto, descrevendo algo que já aconteceu, fica mais claro, Porque até as pessoas às vezes se identificam e falam, puxa vida, isso aí aconteceu comigo também, Mas de um casal, vamos imaginar um casal onde a mulher sofre muito, sofre tudo que você pode imaginar. O casamento, quando a gente está falando de uma relação de casamento, nós estamos falando de, talvez, o meu ponto de vista mas para a maioria das pessoas, eu creio que elas não veem como uma construção a dois, O casamento, do meu ponto de vista, é uma construção a dois, onde nós temos que aprender a nos relacionar da forma mais saudável possível, Então, um vai ter que compreender o outro, um vai ter que ajudar o outro, É uma composição no caminho da nossa vida, Eu sei que hoje em dia os casamentos e as relações, elas têm um ciclo tão rápido, que quando você olha, você fala assim, nossa, esse casal não vai durar 1 ano e meio, não vai durar 2 anos, não vai chegar até o fim. E principalmente porque o compromisso de um relacionamento ele tem que estar muito claro, Mas imagina, a mulher sofrendo muito porque o marido faz todas as cobranças, destrata ela de todas as formas possíveis, e muitas vezes a mulher tem dificuldade de se posicionar. Então, numa relação assim, o outro vai ganhando espaço, Eu vou até fazer uma colocação um pouco mais clara. Imagina que ele é agressivo e ela é passiva, No final das contas, o agressivo ele ganha um grande espaço na relação, porque ele é o que comanda tudo, ele é que sabe tudo, ele é que dita o que tem que ser feito nessa relação, e as cobranças que a pessoa faz quando ela é agressiva, ela não tem a mínima percepção do outro, Bom, é óbvio que o casamento ele vai
Ele pode até continuar, ele pode até resistir ao tempo, pode até ir ao fim, os dois juntos, mas é uma infelicidade absoluta, né? Eu não considero que isso seja uma relação saudável, é uma relação de sofrimento, né, a dois. Mas no caso que eu logo no início citei, a esposa, ela convivia com uma pessoa exatamente desse jeito, sabe? Mandona, que fica guardando todas as coisas para ela, não dá espaço, insulta muito. E, de repente, ela achava que era assim que tinha que ser, né? Que a relação é um casamento, né? Tá todo mundo vendo o casamento, você tem que fazer a cara de sorriso para todos, para dizer, não, meu casamento está bem mesmo quando ele não está, né? E tomar uma decisão é desmontar toda uma estrutura interna que você tem e a estrutura de relacionamento que é fora da gente, né? Daí fica difícil se tomar uma decisão se não houver um esclarecimento, né? Se a pessoa fala assim, puxa, o que eu estou fazendo com a minha vida, né? Mas ela precisa saber o que é a vida dela. Como é que ela vai continuar depois, né? O nosso grande medo é de não poder ter continuidade no que a gente é. Mas, de verdade, e acreditem em mim, nós sempre continuamos, né? Agora, continuar tentando satisfazer os próprios medos é muita infelicidade. E essa pessoa não conseguia de verdade tomar uma decisão, né? E ficava protelando, né? E vai, sabe, empurrando a coisa lá para frente, sem perceber que esse sofrimento não tem sentido, né? Não tem sentido. Nesse caso, tinha um filho, né? E esse filho, aí fica aquela coisa, né? Puxa, se eu me separar, vai parecer que eu não tive sucesso do casamento, vai parecer que eu não era uma boa esposa, vai parecer que a culpa é minha, né? E não existe nada disso, né? Nós temos que ter coragem e fazer as coisas que têm que ser feitas para a nossa vida continuar, porque, no mínimo, né, numa situação dessa em que o filho está observando, ele vai perceber que a mãe é corajosa, que está tomando, sabe, um caminho bom, né, para todo mundo, né, até para ela, porque ela precisa se libertar desse sofrimento, para o filho que está vendo o sofrimento, e principalmente para o filho aprender a tomar as próprias decisões na vida e também no futuro já vai saber dizer não quando quer dizer não e sim quando quer dizer sim, né? Bom, essa pessoa fez o caminho de um belo dia, né, conseguir desatar esse prejuízo, né? Porque um casamento desse é um prejuízo, não é uma construção. E a vida mudou totalmente, né? Agora, olha que interessante, porque nós estamos falando de uma situação de casamento onde o nosso sonho é que esse casamento dê certo, né? Que a gente seja muito feliz. Mas nós esquecemos que a nossa vida, é uma vida que tem todos os fatores que a gente às vezes nega, né? Você tem que trabalhar, tem que dar conta de filho, tem que dar conta do marido ou da esposa. Você tem que fazer todas as coisas. Se tem que praticar um lazer, vamos praticar o lazer juntos, né? Saber organizar a própria vida, né? A parte do trabalho, a parte do lazer, a parte da convivência afetiva um com o outro, né? O carinho que cada um pode ter, tudo isso tem que ser visto. Mas como a gente não aprendeu, eu estou falando a gente não aprendeu, porque nós achamos que sabemos tudo quando nós encontramos alguém, né, que é o fogo da paixão. O fogo da paixão, você é cego, então todo mundo se ama, né? Você olha e fala, nossa, essa é a pessoa que eu sonhei na minha vida, e aí
todas as coisas boas que você pode enxergar em alguém, você vai enxergar naquela pessoa, né? E nem se toca que você já fez isso, talvez, algumas vezes, quando encontrou alguém. Cada vez que a gente encontra alguém que supre as nossas carências, ou que a gente acha que vai suprir as nossas carências, é um sucesso total. Sucesso total porque tudo aquilo que falta em você, você quer ver no outro, né? Mesmo que depois você descubra que não é nada disso. Então, uma relação, eu vejo que ela precisa de tempo, né? E eu acho que o tempo de início, sabe, aquela coisa do namoro, né, de um conhecer o outro, e principalmente da intenção do que se vai fazer juntos, é importante, né? É muito importante, porque tem que haver respeito na relação. E eu creio que hoje não existe um mínimo de percepção, né, no relacionamento. Relacionamento é você conhece e vai para a cama e acabou, né? E acha que está tudo bem, e acha que esse é o caminho, e acha que a satisfação sexual, se ela é boa, ou se naquele momento foi uma coisa assim que a pessoa falou, puxa, foi muito bom, gostei demais, ela acha que isso resolveu a vida dela. A nossa vida não se resolve em um instante, ela se resolve com a continuidade, né? E com o tempo, né? Que eu acho que nós precisamos enxergar. Daí, quando antigamente, eu estou dizendo antigamente, porque antes os namorados ficavam mais tempo se conhecendo, né? Tinham menos intimidade, creio eu, né? Pelo menos algumas pessoas que eu conheci, elas não tinham essa liberdade, né? Essa liberdade que a gente acha que isso é o progresso. Não, conhecer o outro é saber quem o outro é de verdade, né? Não é assim, preciso ir para a cama para saber se dá certo na cama. Não, primeiro você tem que saber se dá certo na relação, nas intenções, do caminho que cada um, no que o outro é. Aí sim, você fala, poxa, então dá para a gente constituir alguma coisa? Aí você pode ir para um próximo passo. Mas antes disso, se simplesmente as suas carências se sobrepõem ao racional, ao bom senso, a probabilidade de um relacionamento dar certo diminui muito, né? A gente sabe disso, diminui muito. Então nós não podemos nos enganar. Mesmo eu falando aqui, e nesse momento as pessoas ouvindo o que eu estou falando, eu sei que é assim, é como se a gente não estivesse falando com elas, né? Quem está ouvindo não está ouvindo, porque nunca é com a gente. E eu lembro de em algumas situações, né, que eu estou dizendo exatamente sobre isso, né? Sobre o fato de quando você se comunica com o outro ele não está presente, né? A percepção dele, quando é algo que toca ou que é inconveniente, não atende às conveniências dele, ele não ouve. A pessoa simplesmente vira uma paisagem no ambiente, né? Mas eu acho que é bom nós entendermos que o que está acontecendo na vida, a cada instante, nós estamos participando, né? Nós não somos figurantes da nossa vida, nós somos os atores da nossa vida. E atores reais, né? Onde cada coisa que acontece nos afeta. É importante a gente saber isso, né? Senão, a nossa vida é uma vida que não faz sentido, né? E assim, eu acho que alguns casais vivem o tempo todo sem perceber que a relação não é boa, né? Então, eu na verdade, como psicanalista, acabo vendo coisas que eu gostaria muito de reajustar, de consertar, de orientar, né? Porque quanto mais pessoas você atende, né, mais você percebe, pela frequência dos acontecimentos, como se constituem as relações, no caso de casais, né?
Então, você fica vendo que existe até um processo natural e que eu, pessoalmente, acho ótimo poder aprender, observar e, se possível, ajudar, né? Porque a gente só pode ajudar em algum nível quando entende o que está acontecendo. Mas de cada um de nós ter essa percepção, né? Ter a percepção de que relacionamento de casal é uma coisa que é séria, porque a nossa vida é séria, né? Não é uma coisa para você se satisfazer e descartar. Se for para fazer isso, você não precisa nem casar, né? Isso é uma realidade. Mas se quer constituir alguma coisa, ter a consciência de que a relação, né, tem que ser muito boa. E quando eu digo relação, é relação global, né? Não é aquela relação de carência, né? Estou sozinho, preciso de alguém, preciso que alguém me toque, preciso que alguém me abrace. Não é isso, né? A relação da presença da pessoa, do entendimento, do olho no olho, do falar com clareza, isso é fundamental, né? Tem uma situação que aconteceu que foi muito engraçada até, né? Porque o marido, ele chegava em casa, e quando ele chegava em casa, ele já ia tirando o sapato, mas ele não tirava o sapato calmamente, colocava, né? Porque a mulher falava, olha, por favor, eu limpo bem a casa, eu gosto do chão sempre limpo, né? Porque a gente pode andar descalço. Tá certo, né? Isso eu acho que é uma coisa de se combinar, né? Quando você está com outra pessoa, a gente combina alguns comportamentos nossos e tá. Então, ele aceitou isso, ele falou, não, tá certo. Só que ele chegava, pegava o sapato e, ao invés de simplesmente tirar e colocar no cantinho, né, que já tinha sido combinado isso, então ele puxava com um pé e jogava com o outro. E a mulher viu isso uma vez, duas, três, né? Ela começou a ficar muito chateada com isso, porque o sapato ficava jogado de qualquer jeito, né? E não era só isso. Ele também não se importava de voltar lá e, né, quando ela falava, né, falava assim, olha, põe o sapato direito aí, por favor. Não, ele, não, deixa assim mesmo. Veja, isso é relacionamento. Relacionamento, algumas coisas nós fazemos com bom senso, né, e outras vezes você faz por ter estabelecido juntos um comportamento que os dois possam ter como um padrão de vida, né? Então, bom senso é quando a pessoa já sabe, ela já tem esse tipo de ideia, né? E ela simplesmente vai, estou falando do sapato, né? Tira o sapato, coloca ele arrumadinho no canto e ela aceita isso. Aceitar isso, de verdade, é não ter nenhum problema, né? Imagina, você tira, coloca lá e continua. Se você não faz isso, né, por conta que o seu bom senso não funciona muito bem, mas você faz por ter combinado, tá ótimo, vai funcionar. Só que o que eu quero dizer é que a nossa relação com as pessoas, ela pode ter os dois componentes, tá? Você pode combinar e você pode sentir o que você está fazendo com a aceitação daquilo sincera, tá? Porque o outro vai perceber, né? Uma coisa é você chegar em casa, neste caso que eu citei, pegar o sapato, colocar lá arrumado, mas a sua casa está mais feia do que, né? Porque você já teve problema no dia e tudo mais. Não, vai se refletir, né? Vai se refletir. Agora você imagina a pessoa chega, coloca lá tranquilamente, né? Mesmo tendo os problemas do dia, ela fez aquilo porque dentro dela é o que ela tem que fazer. Então, fazer o que a gente aceita é diferente de fazer o que a gente não aceita. Isso afeta com toda certeza uma relação. E por isso é que eu estou falando, né? Nós devemos procurar entender uma relação, ela é bilateral, é o que tem que ser feito pelos dois, né? E esse acordo, né, eu acho que é importante, porque as coisas fluem, né? Não é uma coisa que vai se tornar um problema, que vai se tornar um bolo, né?
vai se tornar um motivo de discussão. Não é um motivo de discussão, né? E as discussões entre casais, cada um de nós vai perceber, elas acontecem por motivos muito simples e bobos. Coisa que não, que é assim, se você estiver de fora, você olha e fala, mas por que estão discutindo? Por que a discussão chegou nesse nível, né? E às vezes, uma discussão entre casal, ela começa com uma coisa muito simples, como deixou uma coisa que não era para deixar ali, né? Quando você começa a discussão, você vai lá no fundo do baú, né? No fundo do baú das infelicidades, onde tem armazenada todas as acusações possíveis das coisas que você nunca aceitou e nunca disse, e no final vira uma verdadeira guerra mundial, né? Porque o outro também acaba tirando lá do baú, né, mais coisas, e a troca de tiros e de insultos vai tomando proporções que às vezes contamina quem está perto, porque se tiver um filho ele pode também ser envolvido, uma filha, né, um parente qualquer, e isso não tem nada de necessário na nossa vida. Por isso que é importante, né, nós resolvermos as questões com clareza, mas numa relação combinar isso. Por isso que eu digo que o bom senso, né, ou você combinar, são importantes, né? Se o bom senso prevalecer, aí você não precisa nem combinar muita coisa. Se não, as duas coisas podem ser utilizadas ou só o que foi combinado, né? Mas de a gente entender que é fundamental que as coisas sejam conversadas, ou seja, não transformar pequenas coisas no motivo para descarregar tudo que você é no outro, porque aí você começou realmente uma desavença desnecessária numa relação que tem que ser de construção. E relações de construção, eu já vi muitas, né, de pessoas que se gostam, que se tratam com calma, o tom de voz é adequado, a pessoa sente prazer em estar com aquela outra pessoa, existe admiração, existe também uma continuidade de construção, né? Sabe, você tem um objetivo de vida que transcende o ter simplesmente uma casa ou um carro, ou estar juntos. Ele é um sentido muito maior do que esse, né? Normalmente eu vejo que as pessoas colocam sentidos na vida quando elas têm uma continuidade muito grande, que não tem nada a ver com as coisas materiais, mas tem a ver com o comportamento moral, né? Tem a ver com a admiração que um tem pelo outro, tem a ver com uma construção de cada um, ou a reconstrução de cada um. E tudo isso que eu estou falando, mas isso é difícil. Não, não é difícil não, né? Nós não aprendemos muita coisa, mas nós podemos fazer coisas que reajustem a nossa vida. Mas deixa eu fazer um pequeno intervalo aqui. Toda terça-feira, nas unidades do SEC, nós temos práticas meditativas e energéticas às 19h30. E toda quarta-feira, nós temos prática de clarividência e projeção astral também às 19h30. Imposição de mãos, daqui a pouco às 19 horas, aí você vem receber energia, né? A imposição de mãos, ela traz uma revitalização para a gente, é ótima, né? Aí você pode fazer isso no SEC São Paulo e no SEC Uberaba, tá? E no SEC Jundiaí, todo sábado, das 9 às 12 horas, tá ok? Então é 11-5904-2116. E nós temos materiais de estudos sobre todos os temas de espiritualidade e comportamento humano. Eu agradeço a você por ter acompanhado o nosso programa e até a próxima semana.